Olá, alunos da turma TCA2. Iniciamos essa semana estudando a fisiologia do cafeeiro com o conteúdo respiração. A respiração celular, ela é um metabolismo primário junto com a fotossíntese e pode ser representada de forma simplificada pela equação, onde a molécula de glicose C6H12O6 mais 6 moléculas de oxigênio serão utilizadas para gerar energia e liberar para a atmosfera 6 moléculas de CO2 e 6 moléculas de água. Bom, em relação à respiração celular, nos vegetais, a energia luminosa incide sobre as membranas do tilacoide presentes nos cloroplastos, faz com que a energia luminosa seja sintetizada em ATP e NADPH, onde na fase bioquímica eles serão convertidos junto com o CO2 a C6H12O6, ou seja, uma molécula de glicose, que associada com o oxigênio inicia o que nós chamamos de respiração aeróbica, ou seja, aquela na presença de oxigênio. Aqui é uma mitocôndria, que está como célula animal, gente, mas a mitocôndria, tanto em célula vegetal como em animal, elas têm a mesma função, ou seja, respiração celular. Então, a molécula de glicose mais o oxigênio serão convertidos em ATP, ou seja, em geração de energia, e essa energia será utilizada para que a planta possa crescer e desenvolver. E aqui libera o CO2 para a atmosfera, que volta junto com a água para o cloroplasto, vai ser revertido novamente em ATP e NADPH, e aqui sempre voltando o círculo. Ou seja, os metabolismos, tanto fotossíntese quanto respiração, gente, eles ocorrem simultaneamente na planta, né? Eles só são divididos para facilitar a didática. Aqui nós temos uma célula vegetal, onde nós podemos observar as grandes diferenças entre a célula vegetal para animal e a presença de parede celular e do cloroplasto. A mitocôndria, responsável pela realização da respiração celular, ela está presente tanto em células vegetais como em células animais. Na verdade, gente, a respiração de um cafeeiro com a nossa é a mesma coisa, né? Não tem diferença nenhuma. Nós temos aqui uma mitocôndria isolada, né? Onde nós vamos ter aqui uma membrana interna, outra externa, né? Nós vamos ter aqui o espaço entre as membranas, os ribossomos, né? Os DNAs, né? A matriz mitocondrial, onde é realizado grande parte da respiração aeróbica, a crista mitocondrial e formando dessa maneira a mitocôndria, organela responsável pela respiração. E você sabia que a respiração aeróbica é o processo mais amplamente utilizado pelos seres vivos para obtenção de energia? Igual eu falei com vocês, a nossa respiração e de um cafeeiro é exatamente a mesma, né? Então, a respiração aeróbica se processa por reações que utilizam matéria orgânica, glicose, C6H12O6 e o oxigênio livre na atmosfera. O processo da respiração aeróbica ele é dividido em 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons. Então, para que a energia seja disponibilizada para o crescimento da planta, há necessidade que a planta passe pelos processos de glicólise, pelo ciclo de Krebs e pela cadeia de transporte de elétrons. Bom, glicólise, gente, ela ocorre no citoplasma e ela significa quebra da molécula de glicose. Aonde que essa glicose foi produzida? Lá na etapa bioquímica da fotossíntese, né? Então, essa glicose, ela vai ser quebrada, né? Uma molécula de glicose, que é um açúcar de 6 carbonos, né? Ela vai ser quebrada e uma molécula de ATP aqui vai ser utilizada para doar energia e uma molécula de fosfato inorgânico, formando aqui a glicose 6-fosfato. Então, a glicose é um açúcar de 6 carbonos, e quando eu tenho aqui, ó, 6-fosfato, é porque a molécula de fosfato está ligada no carbono 6, né?
A glicose 6-fosfato é convertida a frutose 6-fosfato, também um açúcar de 6 carbonos, onde o fosfato se encontra no carbono 6. Mais um ATP será gasto aqui. Então, será gasto um ATP, formando adenosina difosfato mais um fosfato inorgânico, que vai ser incluído aqui na frutose, formando dessa maneira a frutose 1,6-bifosfato, B2, 2 fosfatos, 1,6, um fosfato no carbono 1, um fosfato no carbono 6, né? Após a frutose 1,6-bifosfato, ela é dividida, né, em dois compostos de 3 carbonos cada um. O dihidroxiacetona fosfato, e quando não tem o número, é porque ele está no fosfato 1, no carbono 1, o fosfato está no carbono 1, ligado ao carbono 1, e o gliceraldeído fosfato, um composto de 3 carbonos, onde o fosfato está ligado ao carbono 3. Bom, essas moléculas aqui convergem. Como são duas moléculas separadas com 3 carbonos, elas convergem a 1,3-bifosfoglicerato, né? Só com duas moléculas. Então, vão ser duas moléculas de 3 carbonos. Então, a glicose que tinha era uma molécula de 6 carbonos, ela é convertida aqui a uma molécula, duas moléculas com 3 carbonos cada uma. Então, a 1,3-bifosfoglicerato, ela tem uma molécula de fosfato ligada ao carbono 1 e a outra ligada ao carbono 3. Bom, agora aqui passa a produzir ATP, porque na primeira fase da glicólise nós tivemos um gasto de 2 ATPs, né? E aqui então nós vamos ter a produção de ATP. Então, o ADP associa com um fosfato ligado ao bifosfoglicerato, formando um ATP, reduzindo aqui em 3-fosfoglicerato. Então, ele cedeu o fosfato que estava ligado ao carbono 3. O 3-fosfoglicerato, ele é reduzido por reações enzimáticas a 2-fosfoglicerato, ou seja, o fosfato passou do carbono 3 para o carbono 2. O 2-fosfoglicerato passa a fosfenol piruvato, porém ainda tem uma molécula de fosfato aqui. Então, mais um ATP vai ser formado. Então, a adenosina de fosfato, ela recebe uma molécula de fosfato inorgânico do fosfenol piruvato, formando aqui um ATP. Formando, então, o piruvato com 3 carbonos. Porém, aqui, gente, eu tenho uma molécula de açúcares com 6 carbonos. Após, eu formo duas moléculas de 3 carbonos cada uma. Então, uma molécula de glicose com 6 carbonos formarão no final da glicose duas moléculas de piruvato com 3 carbonos. Bom, então eu vou ter aqui do 1,3-bifosfoglicerato para 3-fosfoglicerato, eu vou ter produção de ATP. São duas moléculas, não são? Então, vão ser 2 ATPs. A mesma coisa aqui, fosfenol piruvato. Para piruvato, mais duas moléculas de ATP. Então, na glicólise, ela produziu duas moléculas, mais duas moléculas de ATP, 4. E gastou duas. Então, teve um balanço energético de 2 ATPs. No entanto, gente, quando aqui, esse piruvato ele funciona como um combustível. Igualzinho funciona, por exemplo, a gasolina no motor de um carro. Ele vai ser o combustível. Para ter queima, não precisa de oxigênio? Claro que precisa. Toda queima precisa de oxigênio. Então, o piruvato vai ser o combustível que vai ser queimado pelo oxigênio. E aí entrar no ciclo de Krebs. E quando o piruvato se associa com o oxigênio, mais um NADH aqui vai ser formado. Esse NADH aqui, gente, não tem nada a ver com a fotossíntese. Aqui nós estamos em respiração, tá certo? Cada um NADH aqui vai ter energia correspondente a 2 ATPs. Como são 2 piruvatos, vão ser 2 NADH. Cada uma valendo 2 ATPs, vão ser mais 4 ATPs. Então, 2 mais 2, 4. Mais 4, 8. Menos 2 que foram gastos, a glicólise vai ter um balanço energético de 6 ATPs. Bom, o ciclo de Krebs, ele ocorre na matriz mitocondrial, né? Aqui na matriz mitocondrial. E o ciclo de Krebs, por muitos anos também, ele foi chamado de ciclo do ácido cítrico ou ciclo do citrato.
Porém, hoje nós trabalhamos ele como ciclo de Krebs e que vocês estudam ele detalhadamente lá em bioquímica. Então, aqui, o piruvato, que foi produzido com a quebra da molécula de glicose na glicólise, ele vai se associar ao oxigênio, formando aqui um NADH. Imediatamente forma um NADH. Ou seja, quando ele entra no ciclo de Krebs, ele forma um NADH mais H. Ou seja, é um armazenador de energia. Então, a função da respiração, gente, é formar energia. Ele entra junto com a acetilcoenzima A, que são substâncias presentes lá na matriz mitocondrial, né? Então, o acetilcoenzima A, ele recebe o piruvato mais oxigênio, reduzindo a citrato, o citrato a isocitrato, o isocitrato a alfa-cetoglutarato. Quando, nesse momento, ele produz mais um NADH, um armazenador de energia, e libera uma molécula de CO2 para a atmosfera. O alfa-cetoglutarato, ele forma o succinilcoenzima A, liberando mais uma molécula de NADH, ou seja, gerando mais energia aqui, mais uma molécula de CO2. O succinilcoenzima A, através de reações enzimáticas, forma o succinato, liberando aqui um ATP para a atmosfera. Armazenador para a atmosfera não, né? Liberando para a planta. Libera o CO2 para a atmosfera, liberando aqui o ATP para ser usado como fonte de energia. Energia para quê? Para que a planta possa crescer e desenvolver. O succinato, ele forma o fumarato, também formando um armazenador de energia, que é o FADH2. Do fumarato ao malato, não tem produção de energia, e do malato, o oxalacetato, produz aqui mais um NADH. E assim entra mais piruvato, mais oxigênio, roda o ciclo de Krebs novamente. Então, aqui, gente, entraram duas moléculas de piruvato. Então, formaram-se aqui 1, 2, 3, 4 NADH. Como são duas moléculas, 4 vezes 2, 8 NADH. 2 ATPs, porque são duas moléculas de piruvato, mais 2 FADH2. Essa é a energia que é formada no ciclo de Krebs. E na cadeia de transporte de elétrons, o que ela faz? Ela vai transformar agora o NADH2, o FADH2 em ATP, ou seja, em energia, né? Então, eles são doados na cadeia de transporte de elétrons e então transportados até o oxigênio com a consequente formação de água. Então, aqui, ó, o NADH vai formar um ATP e à medida que os elétrons passam pelo sistema, ele vai formar outro ATP e mais um ATP. Então, o NADH2 vai formar 3 ATPs. Então, um NADH2 forma 3 ATPs. Um FADH2 forma 2 ATPs. Então, o NADH2 forma 2 ATPs, tendo como produto final aqui a água e o oxigênio, né, que foi consumido. Formam 36 ATPs, certinho? Muito obrigada.